Oi, gente, tudo bom? Vamos começar a nossa aula de biologia, certo? A gente vai recapitular tudo aquilo que foi visto antes do início do isolamento social. E aí vocês vão ficar com a matéria bem fresca na cabeça pra gente ver os próximos capítulos do livro, tá bom? Então vamos começar. Preparar para vocês. Pronto. A gente vai recapitular o que vimos na unidade 6, que é sobre genética, ok? Então vamos ver as bases da genética, as contribuições de Mendel para a genética. Primeiro, o que é que a genética ela vai estudar? A genética ela vai estudar como a informação ela é passada de pai para filho. Ou seja, a genética ela vai estudar a hereditariedade, certo? Lembra que eu acho que eu já falei com vocês que é filho de peixe, peixinho, é? Então, essa frase ela resume bem que os filhos eles sempre vão herdar características dos seus pais, ok? E isso ela é a hereditariedade. A hereditariedade ela vai estar presente onde? As informações hereditárias elas vão estar presentes no DNA, ok? E esse DNA ele vai estar onde? Ele vai estar dentro do núcleo da célula, no caso aqui vai ser da célula eucariote, certo? E aí o DNA ele vai estar de forma condensada, compactada. Imagina que para caber todo esse DNA dentro dessa célula, ela tem que estar muito bem enrolada. Então, ele vai estar na forma dos cromossomos, certo? Os cromossomos, eles vão ser esses filamentos compactados do DNA associados a proteínas. E lá vai estar as instruções para o funcionamento de cada célula e as informações hereditárias. Então, vai lá que vai estar dizendo o que é que sua célula vai ter que fazer, que você vai ter que dissolver determinados açúcares para conseguir energia. É lá que vai dizer que o teu cabelo vai ser preto ou vai ser loiro, se o olho vai ser castanho, se vai ser azul, certo? Ou se você também vai manifestar se vai ter os órgãos sexuais masculinos ou os órgãos sexuais femininos, tá bom? Então vamos continuar. A gente tem tipos de cromossomos, certo? A gente vai ter os cromossomos sexuais, ou chamados heterossomos, e os cromossomos autossomos. Os cromossomos sexuais vão ser os cromossomos que vão carregar a informação exclusiva de cada sexo. A gente tem dois tipos de cromossomos sexuais na espécie humana. É o cromossomo X e o cromossomo Y. E aí, a junção de cada um desses cromossomos vai determinar se aquele ser vivo, se aquela pessoa, na verdade, vai ser macho ou se vai ser fêmea. E aí a gente vai ter também os cromossomos autossomos, que são os cromossomos que estão igualmente presentes em machos e fêmeas. Então a gente vai ter um conjunto de cromossomos autossomos e cromossomos sexuais, certo? Na espécie humana, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 46 cromossomos, 23 pares. Desses 46 cromossomos, 44 vão ser autossomos, ou 22 pares, e 2 cromossomos, ou um par, vai ser de cromossomo sexual, ou heterossomo, ok? Aqui, ó, tá apontado como X e o Y. No caso desse indivíduo aí, vai ser um macho. Mas se fosse X e X, ia ser uma fêmea. Entendido? Vamos continuar. De onde é que a gente recebe esse cromossomo, gente? A gente recebe esse conjunto de cromossomos dos nossos pais, tudo bem? Então, a gente recebe metade de um pacote dos nossos pais, do nosso pai, e a outra metade desse pacote de cromossomos da nossa mãe. Por isso que a gente junta eles em pares, são pares de cromossomos. Continuando. E lá no DNA, a gente vai ter a unidade em que vai funcionar, é a base da hereditariedade.
que vai ser o quê? O gene. O gene, ele é um segmento do DNA, eu até coloquei esse nomezinho aqui para relembrar do que a gente conversava, esse nomezinho enorme e lindo, é o ácido desoxirribonucleico, e o DNA, ele determina a produção de uma molécula específica de RNA, ou seja, o ácido ribonucleico. E a maioria dessas moléculas de RNA, por sua vez, vai produzir proteínas. Então, eu tenho um gene, que vai ser o segmento de DNA, que ele vai determinar uma produção de uma determinada molécula, específica, na verdade, de RNA, e essa molécula de RNA, ela vai orientar a produção de proteínas. E tudo que tem no nosso corpo é baseado nessa produção de proteínas, certo? Então, é a produção de proteínas que me diz, na verdade, o tipo de proteína e a quantidade de proteína que vai me dar a coloração da minha pele, a coloração do meu cabelo, a coloração dos meus olhos, tá bom? E esse gene, ele vai se localizar em uma região específica do cromossomo. Então, ele pode ter diferentes versões. E essas versões a gente conhece como alelos, que são equivalentes quanto à posição dos cromossomos homólogos que atuam sobre a mesma característica. Pera, calma. O que são os cromossomos homólogos? Lembra que eu falei para vocês que a gente recebia um pacote de cromossomos dos nossos pais e um pacote de cromossomos das nossas mães? E aí, por isso que eles eram pares? Então, esses cromossomos homólogos são cromossomos que vai dar uma informação para a mesma característica. Apesar dessa informação, ela pode ser diferente ou não, certo? Então, a gente tem aqui, ó, um par de cromossomo homólogo. Esse par aqui, onde eu tenho Azão e Bzão, é recebido do meu pai. E esse par aqui, onde eu tenho Azão e Bzinho, eu recebi da minha mãe, certo? E aqui, onde eu tenho colorido de vermelho, é o gene. E eu tenho alelos diferentes, certo? Aqui eu tenho o mesmo alelo, que é Azão e Azão, mas aqui eu tenho alelos diferentes. Aqui eu tenho Bzão e aqui eu tenho Bzinho, certo? Entendido? Então vamos continuar. E aí, a gente vai ver agora os genes, o código genético e as proteínas. O que é o código genético? O código genético é a maneira, é o método no qual a gente tem os seres vivos, no qual vai ocorrer a produção dessas proteínas. É como cada uma dessas coisas ocorre. E o código genético, ele é universal, porque é o mesmo método para todo e qualquer ser vivo. Tanto para a gente, quanto para um passarinho, quanto para uma cobra, quanto para uma planta, quanto para uma bactéria. Entendido? Então, a gente tem a transcrição e a tradução gênica. O DNA. Lembra que o DNA são várias letrinhas, certo? E aí essas letrinhas, elas precisam ser transcritas, vamos dizer assim, para uma outra forma, tá bom? Então o DNA, ele vai ocorrer uma transcrição nele. Aqui é a transcrição gênica, e que o DNA, ele vai ser transcrito para o RNA, ok? Aqui tem várias outras palavras, como replicação, transcrição reversa, mas vocês não precisam se preocupar com isso. Vamos focar só em transcrição e tradução. E o RNA, que é a forma transcrita do DNA, ele vai ser traduzido, tradução gênica, ele vai ser traduzido, orientando a produção de uma proteína. Então, esse daqui é o código genético. É esse método como cada coisa deu origem à outra, certo? Então, o DNA, ele vai ser transcrito na sua forma de RNA, produzindo uma molécula específica de RNA. E aí, esse RNA, ele vai ser traduzido para uma forma de proteína. Entendido? Vamos continuar agora sobre as contribuições do Mendel para a genética. Quem foi Mendel? Acho que vocês já estão cansados de me ouvir falar do Mendel. O Mendel, ele foi um padre que ele tinha muita curiosidade de saber como é que as informações elas eram passadas de pai para filho. E aí, como ele não podia estudar aquilo com seres humanos, porque não era viável eticamente e por aí vai,
ele resolveu trabalhar com ervilhas, as ervilhas do Mendel. E aí, o que foi que o Mendel fez? O Mendel trabalhou, até que ele quis chegar em uma geração pura. Então, ele pegou gerações puras de ervilhas amarelas e de ervilhas verdes, ok? E aí, ele cruzou essa geração pura. A gente vai chamar de geração parental, ok? Nisso, quando ele cruzou essas duas gerações, eu tive a minha primeira geração filial 1, geração F1, ok? Onde nasceu todas de uma cor só, a cor amarela, certo? E aí ele autofecundou essas mesmas ervilhas amarelas. E então reapareceu a ervilha verde. E aí ele percebeu que existia um conceito de dominância e recessividade, ou seja, existia características que iam dominar outras características e que essas características elas podiam sumir dependendo do cruzamento e da geração, certo? Na minha segunda geração, a geração F2, filial 2, eu tive uma proporção de 3 amarelas e uma verde, ou 75% amarelas e 25% verdes. E aí a gente chega nas conclusões do Mendel. Mendel concluiu que as plantas puras, que a gente vai usar o nome de vezão-vezão ou vezinho-vezinho, vezão-vezão ou vizinho-vizinho, eles tinham alelos iguais, ó, mesmo alelo aqui, certo? Plantas geradas pelo cruzamento entre essas plantas puras, elas possuíam um alelo para sementes de cor verde e amarela. Ele chamou essas plantas de híbridas e percebeu que a cor amarela dominava a cor verde. Então, ela é híbrida porque aqui a gente tem um vezão junto com um vezinho, ok? Os alelos que predominam sobre outros são chamados de dominantes, que é o vezão. Já os alelos cujos efeitos são ocultados pela presença de outro é chamado de recessivo, que é o vezinho. E os organismos que têm pares de alelos iguais, são chamados de homozigotos. E aqueles que possuem pares de alelos diferentes, um de cada tipo, são chamados de heterozigotos. Então aqui eu tenho par de alelo igual, vezão-vezão, vezinho-vezinho, homozigoto. Vezão-vezinho, heterozigoto. Vezão-vezão, homozigoto. Vezão-vezinho, heterozigoto. E vezinho-vezinho, homozigoto, certo? Vezinho-vezinho vai ser dominante e vezão-vezão vai ser... Vezinho-vezinho vai ser recessivo, perdão. E vezão-vezão vai ser o quê? Dominante. Entendido? Então, a gente termina a nossa aula por aqui. E eu gostaria que vocês já lessem o próximo conteúdo que a gente vai falar na aula seguinte, que não me falha a memória é o tema 3 da unidade 6, para que o conteúdo ele fique fresquinho e seja mais fácil durante a aula. Gostaria que vocês também escrevessem a agenda e anotassem a atividade que eu vou passar por lá, tá bom? Então é isso. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!